justas e equilibradas. Fique atento, informe-se e exerça sua cidadania. Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, levando informação até você. Depoimento da alma, e o depoimento de hoje é muito especial. Ajudar me ajudou. Então, a pessoa traz assim, não é uma deficiência que me define, sei que não é fácil mudar algo que está intrínseco há muito tempo, mas vale a pena tentar. O meu filho dizia que tinha orgulho de mim e que eu era guerreira. Mesmo eu não aceitando esse elogio, eu resolvi que vou honrar a confiança que ele tem em mim. Que Jesus me ajude nesse novo recomeço. Ela se refere à partida do corpo do filho, à alma. Né? Então, esse fechamento de ciclo, que a gente chama de morte, trouxe para ela essa reflexão, e por isso que eu estou dividindo aqui com vocês, onde ela descobre, através dessa experiência dela, que ajudar a ajudou. Porque muitas vezes nós temos uma tendência de nos reclusar, né? A gente vive algo que desafia muito a nossa sensação emocional, desafia muito aquilo que nós vivenciamos internamente, e às vezes queremos, não quero ouvir falar sobre isso. Algumas pessoas entram no grupo de acolhimento, ávidas de serem acolhidas, daí depois elas saem e escrevem no privado para a gente. Eu não dou conta de ficar ouvindo o sofrimento de tantas pessoas. Eu não dou conta, porque eu estou no meu momento. Né? Então, as pessoas têm essa tendência de separar momentos, né? Como se, porque eu estou passando o meu momento, como se não existisse mais, o outro também está passando pelo momento dele, né? Como se aquilo se apagasse. Esse é o meu momento, então eu tenho que olhar para mim. Muitas vezes as pessoas dizem até isso. Aí eu preciso me priorizar. O que é me priorizar se não é olhar para o outro? Porque quando eu olho para o outro, eu me percebo através do outro. Porque muitas vezes o outro está vivendo uma coisa que eu já vivi, mas que eu ainda também não vivi, mas vou poder viver. Então, quando eu olho, né, me permito ser ajudada pelo outro e ajudo o outro, quando eu me mesclo nessa realidade humana, que todos nascemos interligados, né, todos temos esse vínculo, que às vezes a gente não consegue conceber, né? A gente fala, não, irmão é o meu de sangue, eu tenho que cuidar da minha família, a gente fala isso, preciso cuidar da minha família. Sim, quem é a sua família, criatura? Quem é a sua família? Né? Todos moramos no planeta Terra, se todos nascemos provindos de um Criador, todos somos irmãos, então toda essa nação aqui é uma nação que existe a irmandade entre essa nação. Não há o reconhecimento, porque a gente não busca essa lógica, né? Mas se você buscar essa lógica, você vai ver a codependência de sobrevivência, né? Você sobrevive porque alguém coloca gasolina lá no seu posto e você abastece seu carro, porque alguém fabrica teu carro, alguém colhe lá a comida lá e coloca no supermercado, você compra, alguém gera emprego, que você ganha, né? Assim, alguém está lá no hospital para quando você adoece. Então, nós somos uma comunidade interdependente, um ajudando o outro a poder viver uma vida melhor. E a gente vive como se, às vezes, meio isolado, né? Assim, não, isso é meu, isso é seu, né? Não, isso é meu tempo, eu não tenho tempo para você. E a gente esquece que nós estamos respirando o mesmo ar. E quando alguém desmata lá ou estraga alguma coisa, reflete no ar que eu respiro. Né? Quando há uma guerra, solta-se uma bomba, reflete
aonde eu moro. Ah, mas a guerra está tão longe, mas reflete na minha economia, reflete nos preços das coisas, na escassez. Tudo que nós fazemos reflete. Por quê? Porque estamos interligados. Então, é muito importante a gente entrar no estado de reconhecimento dessa interligação, né? Que às vezes a gente faz da boca para fora, assim, tipo, sim, claro, temos que nos ajudar, mas chega na hora H, a gente não dá esse passo, né? Então, ajudar me ajudou, ajudar me ajuda e ajudar me ajudará. Mas eu não quero isso, né? Parece uma loucura, né? Mas quando eu me vi diante do luto das minhas 2 crianças, eu descobri que eu precisava me ajudar. Eu descobri que eu precisava da ajuda das pessoas. Sem as pessoas, eu não tinha condição emocional de caminhar, atravessar por essa experiência, né? E eu tinha certeza que eu contaria com as pessoas. Por quê? Porque a humanidade é uma grande força, mas eu precisaria de ativar essa força, né? Não é poder ficar sentada esperando que nada ou tudo acontecesse, né? Eu precisaria de ativar essa força em mim e automaticamente ativar essa força aqui no universo, no meu universo, né? Em volta de mim. Então, ajudar o outro foi a forma que eu descobri de ativar essa força, né? Quando eu ajudo o outro me ajuda, a gente usina essa força. E é exatamente isso que a gente fala aqui no Projeto Acolher. Nós somos uma usina de amor, onde, como um útero, nós abarcamos, abrigamos todas essas almas que vêm em busca desse abraço, desse acolhimento. Então, ajudar nos ajuda tremendamente, né? Nos ajudar ajuda o outro também, porque quanto mais eu vou ampliando a minha consciência, mais eu posso ajudar também o outro a ampliar a dele, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Ajudar me ajuda, ajudar me ajudou, me ajuda e me ajudará, sempre. Então, quanto menos tempo você tem para olhar para a necessidade do outro, mais você vai em direção a um vazio, porque mais você vai criando entre você e o outro a ilusão de distanciamento. Por que ilusão? Porque é uma ilusão o distanciamento, porque na verdade somos próximos. Então, quando eu crio essa ilusão de minha vida, meu tempo, é para mim, não é para o outro, eu não tenho esse tempo do outro, eu vou vivendo uma certa ilusão de algo que não é real, porque estamos todos atados, unidos, como eu disse antes, todos interdependentes, né? Para eu poder enxergar melhor. Aqui, ó, alguém tem que ter feito esse óculos, né? Para eu poder falar aqui, ó, alguém fez o celular, né? Então, eu só estou gravando isso porque alguém criou o computador, né? E cria em série, e vai vendendo, e a gente vai podendo ter. Então, é isso, né? É a realização de que nós estamos juntos. Isso, para mim, essa realização ela é muito boa, porque é tão bom estarmos juntos. É tão bom sentir que somos uma família universal. É tão bom, mesmo que o outro ainda não saiba, mas é tão bom você viver formatada nessa realidade. Tem gente que fala, eu preciso de contato físico, tem que ser pessoalmente. Eu compreendo também compreendo, mas nós somos muito mais que o corpo físico. Isso é um contato, mas nós podemos ter contato com pessoas que residem em qualquer dimensão, né? Não é qualquer país, não, é qualquer dimensão. Se os dois lados desejarem, esse contato vai acontecer. Então, é muito importante que a gente valide, ajudar e ajuda. Abraço a todos. Olá, como vocês estão?
Meu nome é Deise Mansano e eu estou aqui com uma pergunta bastante interessante e eu gostaria de dividir com vocês. A pergunta é: no projeto reencarnatório, o perispírito da última reencarnação deixa de existir? O que você acha? Vamos lá? Para nós fazermos uma reflexão agora muito rápida, mais certeira, para que nós possamos mais tarde estudar, eu fiz um resumo bem rapidinho para nós ganharmos assim tempo, estudo, para pesquisarmos mais tarde, né? Então, eu fui numa pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos a respeito desse projeto reencarnatório. Existe na linguagem de Kardec o que nós percebemos aí no projeto reencarnatório, que nós escutamos isso nas casas espíritas, nas federações espíritas, em todos os lugares. E, por incrível que pareça, não existe projeto reencarnatório na linguagem de Kardec, na linguagem kardeciana. Existe sim, na pergunta 258, uma coisa similar que eu gostaria de dividir com vocês. Pergunta é: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Esse projeto, ele tem previsão, ele sabe, ele costuma, depois mais tarde, em outras perguntas também, ele costuma interferir, isso e aquilo, e isso vai dando um norte para quem gostaria de realmente alcançar um pouquinho mais. E ele coloca assim a resposta dos espíritos: ele mesmo escolhe o gênero de provas que ele deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Muito interessante, porque não deixa de ser um projeto reencarnatório, não nessas palavras. Mas ele escolhe o gênero, ele não vai escolher, enquanto estiver na erraticidade, tudo que ele vai querer fazer na próxima encarnação. Mas ele vai escolher, ele pode escolher o gênero de provas que ele vai querer alcançar de acordo com o seu entendimento, de acordo com as suas exigências, vamos dizer assim, e sua possibilidade de concluir, porque a espiritualidade também vai nos direcionando, olha, esse aqui sim, esse aqui talvez, não é mesmo? Bom, então sabemos que nós escolhemos, quando estamos na erraticidade, um gênero de provas. E o que é o perispírito, né? Pergunta lá, o perispírito da última encarnação, reencarnação, deixa de existir? Então, o que é perispírito? E tem, na pergunta 93, também em toda a codificação, sempre tem uma coisa ou outra falando de perispírito, você pode estudar em toda a codificação, mas nós temos assim, na pergunta 93, algo bem interessante e certeira para nós falarmos. Perispírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, isso é, aos nossos olhos. Para nós, entretanto, ela não é suficientemente vaporosa, né? Ela é mais grosseira para a espiritualidade. Então, percebemos que é uma substância vaporosa que envolve o nosso espírito, envolve o nosso corpo físico. Sabemos que, ao reencarnar, nós vamos nos envolvendo com o nosso espírito, com o nosso corpo físico e com o nosso perispírito, como célula a célula, né? Como nós ouvimos na codificação. Sabemos que agora os estudos científicos são muito mais aprofundados, mas vamos lá na codificação. Então, nós nos unimos átomo a átomo,
perispíritos, né? Vamos nos juntando a todas essas formas, e o nosso perispírito vai ter a mesma forma do nosso campo físico. Então, existe a genética, existe as pendengas que nós vamos ter no nosso campo físico também. Então, existem tantas coisas que nós podemos dizer a respeito dessa forma, mas nós vamos ter a mesma forma no corpo físico e no corpo perispiritual. Portanto, com toda certeza, o perispírito é outro, não é aquele da última encarnação, nem aquele que estava ligado a nós quando nós estávamos encarnados em outra encarnação. Precisamos estudar, né? Precisamos estudar para poder realmente compreender bem o que é o Espiritismo. Beijo grande, fiquem em paz. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. Que une quem se ama, faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é pra se espalhar. Olá, queridos amigos da família FEAL, que bom estarmos aqui. Gostaria de responder um questionamento enviado à nossa produção sobre o número de espíritos que estão reencarnando. A gente vê a população cada vez mais aumentando, mas e aí, de onde vieram esses espíritos? Olha só que interessante. Eu recomendo você ler a questão 55 do Livro dos Espíritos, onde é explicado para o Kardec que todos os globos, eles são habitados. A Terra não detém a exclusividade do recebimento dessas almas. Então, a gente aprende um acontecimento chamado de transmigração das almas. Blocos de espíritos vêm até a Terra, outros grupos de espíritos partem para outros orbes, outros planetas, dependendo da sua missão espiritual, dependendo das suas experiências e vivências. Olha só como estamos num constante intercâmbio. Claro, tudo isso sob o controle da espiritualidade superior. Mas por isso que a gente não deve fazer essa conta, essa matemática divina, simplesmente levando em consideração
ou os espíritos que já morreram, que já desencarnaram aqui na Terra, ou mesmo os espíritos, vamos dizer assim, que chegam novos, como até no comentário para a nossa produção dizendo de onde vêm essas novas almas, não é? Novas pode ser para o planeta Terra, mas muitas vezes são almas antigas de outros planetas que estão vindo aqui ou aprender conosco ou nos ajudar. Por isso a gente precisa compreender esse fenômeno da transmigração das almas. E aí a gente vai entender por que que a população só aumenta, ou então, como está lá no livro do A Caminho da Luz, desse número de espíritos que é muito maior no lado dos desencarnados do que aqui encarnados. Por isso, recomendo você entender que estar aqui hoje, vivendo essa experiência física, é uma bênção, é uma grande oportunidade, porque muitas pessoas desejariam estar aqui na nossa posição, vivendo essa experiência carnal. Ainda que aqui estamos no mundo de provas e expiações, estar aqui encarnado, com certeza, é uma oportunidade, é um presente divino. Claro, presente no sentido figurado, né? É uma missão espiritual que nós estamos aqui nesse planeta hospital escola, nesse momento de aprendizado e de reajuste. Graças a Deus, sobre a tutela do nosso Senhor Jesus Cristo, essa alma extremamente bondosa que cuida e zela pelo meu, pelo seu destino. E ele diz, né? Nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma ovelha que está nas suas mãos, que está sob a sua tutela, se perderá. Então nós estamos sob os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então é isso, meus queridos amigos. Espero que tenha esclarecido um pouco dessa matemática divina. Fiquem com Deus e até mais. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. Continue acompanhando a TV Mundo Maior, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui comigo. Obrigada pela presença, pela audiência, por me deixar fazer parte dessa vibração com vocês. Obrigada a todos aqueles que estão assistindo ao vivo no canal Tatiana Benites no YouTube. Obrigada àqueles que estão assistindo a gente pela TV Mundo Maior e aqueles que também estão assistindo ou ouvindo pela Rádio Boa Nova. Muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelo carinho, obrigada a todos que estão seguindo a gente no canal do YouTube. Se você não segue, segue a gente no canal YouTube Tatiana Benites, Vida Sem Fim. A gente tem programação durante toda a semana, toda segunda-feira a gente está aqui para fazer a vibração pelo planeta e a gente já completou 6 anos fazendo essa mesma vibração aqui toda segunda-feira. Então, muito obrigada por vocês mandarem mensagens. Sempre que vocês puderem, curte os nossos vídeos, mandem mensagem para a gente, escreve comentários nos vídeos. Quanto mais vocês escrevem comentários, melhor para a gente poder crescer o canal. E agora que a gente já começou, já deu os recadinhos, vou passar para vocês aqui a programação da nossa semana. Isso, essa é a nossa programação da semana. Toda segunda-feira a gente está aqui, no horário do Brasil, às 4h30, e aqui na Espanha, às 9h30 da noite. Obrigada, José Damião, Silva Pereira Star, Emerson Tsuka, todos aqueles que estão vendo a gente pelo Instagram também. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Bom,
Nessa programação, vocês viram que toda sexta-feira a gente tem um programa, Sessão Pipoca Espiritual, que eu apresento juntamente com o Damião, e que também é televisionado pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Na sessão Pipoca dessa semana, a gente vai falar do filme Meu Nome é Agneta. É um filme bem bacana, onde traz aí uma reflexão sobre o papel da mulher, sobre a liberdade da mulher, a descoberta, né, de que ela pode ser livre, de que ela não tem que viver nos padrões da sociedade, de que ela não precisa aceitar determinadas situações na vida dela. Então, é um filme muito bacana, está sendo bem falado nas redes. Meu Nome é Agneta, é um filme que está atualmente na plataforma da Netflix e que eu recomendo que vocês todos assistam. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma análise espiritual desse filme. No sábado, a gente continua estudando os livros de André Luiz, a gente está acabando. Eu fiz uns videozinhos do resumo do livro, com a ajuda da inteligência artificial, e essa semana, nesse sábado, a gente vai falar de mecanismos da mediunidade, que é um livro extremamente importante para quem gosta do assunto, para quem tem que estudar o assunto da mediunidade. Então, para entender todo esse processo, vale muito a pena ler o livro e ver também o resuminho que a gente fez por lá, tá? Antes da gente começar as nossas vibrações, sempre a nossa reflexão. A gente está vendo aqui o ideal espírita. E vamos falar da mensagem 51, Resposta da Caridade. Quis demorar-me contigo quando me procuraste pedindo luz. Perdoa-me se não pude mergulhar o pensamento de imediato em tuas cogitações. Falavas dos mundos superiores e indagavas pelo destino. Exaltavas a ciência e citavas a história. Discutias os problemas sociais com tanta beleza. Em verdade, aspirei a sentar-me ao teu lado para ouvir-te todas as confidências. Entretanto, por mais me detivesse em sua palavra, trazia no coração os gritos reiterados de quantos me chamavam impacientes. Não sei se chegaste a ver as mulheres enfermas e as crianças esfarrapadas que choravam junto de nós, invejando os cães de luxo que passavam de carro. Decidia-me a comentar os temas que me propunhas quando notei a dama bem posta, repreendendo o homem cansado que esmolava na rua e corria a vê-lo. Envergonhado, o infeliz debatia-se em pranto. Amparei-o como pude e segui-lhe o passo, encontrando-lhe a companheira a gemer num montão de lixo, aguardando a morte. O menor dos 6 pequeninos que a rodeavam cravava nela o olhar ansioso, esperando o leite que secara no peito. A pobre mãe fitava-me agoniada, como a pedir-me lhe reavivasse os seios desfalecentes. Nisso, vi-lhe o esposo desesperado intentando morrer. Entreguei-os aos vizinhos, tão desditosos quanto eles mesmos, e depois de acalmá-los no bálsamo da oração, volto a ver-te. E agora, a ti, que me buscaste as mãos rogando conhecimento, estendo igualmente as minhas, a suplicar-te migalha de auxílio para aqueles que esmorecem de fome e pranto. Vem comigo, e não te des a longas indagações. Ajudando aos que sofrem, seguiremos o Cristo que dizemos amar, e de certo que a luz te abençoará em silêncio, porque ele próprio, como outrora, te repetirá no júbilo do serviço. Aquele que me segue não anda em trevas. Meimei. Então, o texto se chama Resposta da Caridade. Isso é a caridade.
falando com o homem, com aquele que lhe pede auxílio. E ela vai mostrando tudo que tem pelo caminho, tudo que ela vê, tudo que ela precisa ainda ajudar, tudo que ela precisa fazer ainda por nós, e ainda nos aconselha, né, a olhar ao próximo, a fazer pelo próximo, e que todos nós possamos entender essa resposta da caridade como um aviso, né? E existem pessoas que estão em situações muito diferentes das nossas, muito melhores ou muito piores, e que a caridade, os benfeitores espirituais estão vendo a todos, não abandonam nenhum de nós, independente de como nós estejamos, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Adorei o texto. Vamos então começar as nossas vibrações. Olá, mames, que entrou depois. Vamos então começar as nossas vibrações. Vou convidar vocês a se sentar comodamente onde vocês estiverem, fechar os olhos. E então, vamos respirando profundamente, para que nós possamos relaxar os nossos corpos, as nossas mentes. E assim, que nós possamos nos conectar com Deus, com a fonte de tudo que há, o nosso Criador, o centro do universo, ou universo, o nome que vocês quiserem chamar. Eu chamo de Deus. E a partir de agora nós vamos nos conectando com Ele. Vamos então visualizar que lá de cima, do centro do universo, desce em direção a cada um de nós um feixe de luz cheio de amor que Ele transmite para cada um de nós. E do topo da nossa cabeça vai entrando essa energia, espalhando por todos os nossos corpos, para o nosso corpo físico, mental, espiritual e energético, por todos os nossos corpos. Vai então penetrando em cada uma das nossas células e vamos sentindo as modificações das nossas células. Vamos sentindo então a sensação positiva, a energia positiva, a nossa cura. E assim essa energia vai passando através de nós, saindo pela sola dos nossos pés, descendo, 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 até o centro da Terra. No centro da Terra se encontra com uma enorme bola de luz, e essa enorme bola de luz permite para cada um de nós um feixe de luz também, que vem desde lá de baixo, vai subindo, 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 penetrando pela sola dos nossos pés, em todos os nossos corpos. Nós vamos sentindo essa energia positiva, essa energia de amor, que vai subindo, passando por todos os nossos corpos, saindo pelo topo da nossa cabeça, indo até Deus. E agora nós temos as duas energias passando por nós. A energia do amor de Deus
a energia do amor da natureza. E essas duas energias vão se encontrando no centro do nosso peito, ali no nosso coração. E ali, nos nossos corações, se encontram com a nossa energia de amor. E a nossa energia de amor vai então se entrelaçando com as energias de Deus, com as energias da natureza, e formando um fiozinho de luz, vai saindo dos nossos corações. Esse fiozinho vai subindo, 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 até lá em cima no universo. E lá em cima, os nossos fiozinhos de luz vão se encontrando. Se encontrando, se entrelaçando, formando uma grande rede ao redor de todo o nosso planeta Terra. E assim, formando toda uma rede ligada de coração para coração, nós nos conectamos integralmente, pedimos a Deus, nosso Pai, que possa tocar na nossa rede de amor e através dela fazer chover para todos os seres do nosso planeta muito amor e muita luz, com seu bálsamo salutar. E assim, todos os seres de origem mineral, vegetal ou animal recebem a sua dose de energia necessária de acordo com o seu merecimento. E assim, iniciamos então as nossas vibrações de amor, agradecendo. Pai do céu, Senhor que nos ilumina, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui agora. Nós te agradecemos a oportunidade de receber e de doar. Agradecemos a oportunidade desse encontro de tantos corações, entre encarnados e desencarnados. Agradecemos a presença de Jesus conosco. Agradecemos a presença dos nossos mentores espirituais e de toda a falange de bem que nos segue, que nos auxilia e que nos guia. Agradecemos por essa vida, por estarmos encarnados nesse momento. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso corpo físico. Agradecemos por todas as vidas que tivemos antes dessa. Agradecemos pelo nosso ser, pela nossa essência, por podermos sentir com o corpo físico, através dos nossos sentidos, e por podermos sentir com o nosso corpo perispiritual tudo que está do lado de lá e tudo que está do lado de cá. Agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui para nos melhorarmos. Embora não saibamos no que, aonde nem porquê, que possamos ser intuídos, que possamos descobrir como aprender e como nos melhorarmos a cada dia. Agradecemos pela oportunidade do amor que o Senhor nos oferece.
do amor ao planeta, à natureza, a todos os seres, a todas as pessoas. Agradecemos a oportunidade do perdão a nós mesmos, ao próximo, do perdão que concedemos ao próximo também. Agradecemos a oportunidade de nos autoconhecermos, de conhecermos as nossas limitações, as nossas crenças, os nossos pontos fortes, as nossas habilidades, mas também as nossas debilidades. Agradecemos por termos vindo nesta família, por fazermos parte desta família, ainda que imperfeita. Agradecemos pela nossa grande família espiritual, aquela que nos acompanha, que nos segue, que faz parte da história da nossa alma. Agradecemos aos amigos, aqueles que também fazem parte dessa grande família, e aqueles que não. Aqueles que nós agregamos a essa grande família nessa encarnação. Aqueles que nós reencontramos. Aqueles com quem nós tivemos desavenças em vidas passadas. E que estamos aqui para nos refazermos dos nossos erros. Agradecemos por todas as provas que são colocadas no nosso caminho e pedimos ao nosso Pai Maior que não tire as provas do nosso caminho, porque são através delas que vamos aprender. Que nos dê sabedoria para que possamos tirar dessas provas o nosso aprendizado. Que possamos seguir o caminho do bem, o caminho reto. Obrigada, Pai, pelas oportunidades de reconhecer o caminho do bem. Obrigada pelas oportunidades de estudo, de trabalho material, de trabalho espiritual. Obrigada por todas as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que já passaram por nós, aqueles que representaram muito ou pouco. Obrigada por auxiliar-nos a lidar com as diferenças, a lidar com os diferentes. Obrigada, Senhor, por todas as coisas materiais que temos, por termos onde viver, por termos o que comer, pela nossa água, por termos a nossa roupa. Obrigada pelo nosso alimento, da nossa fé. Nós agradecemos por tudo que a Terra pode nos proporcionar, por tudo que o Senhor pode nos proporcionar, Pai. E assim, como agradecidos estamos, buscamos em nossos corações nosso melhor sentimento, nos envolvemos com Ele e irradiamos essa energia a todo o nosso planeta, vibrando amor, vibrando carinho, vibrando energia positiva a todos aqueles que precisam. Vibramos amor por aqueles que se encontram enfermos, doentes da carne, doentes do campo psíquico ou doentes do espírito. Vibramos pelos que sofrem, por um motivo ou por outro.
mas vibramos pelos sofredores. Vibramos por aqueles que têm no seu ser a lágrima sincera, o pedido sincero de socorro, o amor dentro de si. Vibramos amor por todos aqueles que, além de sofrer, têm medo, aqueles que se calam, aqueles que se isolam por medo do julgamento do próximo, por medo das palavras que o outro pode desferir contra eles. Vibramos amor por aqueles que se sentem inferiorizados, diminuídos, discriminados, porque o outro não consegue ter a empatia de vê-lo como um irmão. Vibramos por aqueles que sofrem, pelo luto, pelo desentendimento da continuidade da vida, por aqueles que sabem da continuidade da vida, mas que ainda sofrem de saudades. Vibramos pelos espíritos que vibram amor e vibramos por aqueles que vibram a tristeza, o ódio, o rancor. Vibramos amor por aqueles que vibram na discórdia, na vingança, na criminalidade. Por aqueles que ainda não entenderam que nós só viveremos bem se nos unirmos. Vibramos pela nossa natureza. Vibramos pelos nossos animais, pelos nossos vegetais, pelos nossos minerais. Vibramos por tudo que a natureza nos oferece, por todos os elementos e todos os elementais. Vibramos amor pelo trabalhador, por aquele que trabalha incessantemente, por aquele que trabalha com obstinação, com foco, com objetivos, por aquele que trabalha para sobreviver, por aquele que é ganancioso, vibramos por aqueles que já perderam as esperanças, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que ainda não escolheram o caminho a seguir, por aqueles que ainda estão escolhendo uma carreira profissional. Vibramos pelos trabalhadores da última hora e pelos trabalhadores da primeira hora. Vibramos por aqueles que já trabalharam toda uma vida e que agora estão no seu período de descanso merecido. Vibramos por aqueles que não suportaram as batalhas e as guerras emocionais. E que forçaram a sua ida ao plano espiritual através do suicídio. Vibramos por aqueles que estão pensando em fazer o mesmo. Vibramos amor por todos aqueles que, obstinados, se cegam
e passam por cima uns dos outros, prejudicando homens, mulheres, famílias, por causa da sua cegueira no poder, na ganância. Vibramos amor pela união de todos os povos, pela união de todas as religiões, pela união de todas as espécies. Vibramos amor pela diferença que podemos fazer na vida do próximo, por todos os trabalhadores, voluntários. Vibramos amor ao pequenino, sem uma mãe ou sem um pai, a todos os órfãos, a todos os órfãos de pais vivos. Vibramos amor por esses pais que abandonam os filhos. Vibramos amor por aqueles que chegaram ao fim da sua etapa carnal, ou por aqueles que estão chegando nessa fase. Vibramos por todos os idosos, por todos os asilos, casas de repouso, por todos os hospitais, todas as clínicas, todos os orfanatos, todas as escolas. Vibramos amor por todos os grupos dos quais fazemos parte, iniciando pelo nosso grupo familiar. Vibramos amor pela nossa família de origem, pela família que formamos, por todos os nossos familiares, próximos e distantes. Vibramos amor pelos nossos amigos, por aqueles a quem queremos bem, pelos nossos colegas, por aqueles que fazem parte de grupos que nós também fazemos, por todos os nossos conhecidos. E vibramos muito amor também pelos nossos inimigos do presente, encarnados ou desencarnados, e pelos nossos inimigos do passado, encarnados ou desencarnados. Vibramos por todos aqueles que já passaram por nós, por todos aqueles que representaram pessoas boas para nós, que nos auxiliaram, que sejamos eternamente gratos a todas essas pessoas que um dia nos estenderam a mão. Vibramos amor por todos os povos, por todas as civilizações, pelos países que estão em guerra, pelos lugares que estão sofrendo com os desastres naturais. Vibramos amor por todos os países, pelo nosso país de origem, pelo país que nos acolhe. Vibramos amor pelo nosso estado, nossa província. Vibramos amor pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua, por todos os nossos vizinhos. Vibramos amor pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Vibramos amor pela nossa água,
pela nossa comida, por cada cantinho da nossa casa, por todos aqueles que ali vivem, por todos os seres que habitam a nossa casa. Vibramos amor por nós mesmos. Que possamos sentir esse amor nos sentindo merecedores de recebê-lo. Que possamos então sentir essas energias dentro de nós e utilizarmos para nós mesmos, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoavaliação. Vamos então, vibrando por nós, vibrar para que nós possamos nos perdoar, perdoar o próximo, pedir perdão, nos olhar nos espelhos e conseguirmos ver o quão grande nós somos, o quão belo nós somos, o quão inteligentes nós somos, dentro do grau evolutivo de cada um. Que nós possamos utilizar esse conhecimento para fazer o bem, nos sentindo bem, fazendo bem para o próximo, sem discriminação. E que possamos seguir aprendendo, cada dia mais, cada vez mais, para conseguir fazer o bem, sem olhar a quem, sem ter tempo ruim, sob nenhuma condição, e que possamos então agradecer sempre muito mais do que pedir. Que possamos ser pessoas melhores hoje do que fomos ontem, e que sejamos melhores amanhã do que fomos hoje, e assim sucessivamente. Que possamos então sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Namastê, namastate. Obrigada pela presença de todos vocês. Que vocês tenham uma semana cheia de luz, cheia de amor, que vocês consigam ter uma semana aí cheia de energia positiva e que nada pare, nenhum de vocês, com essas energias boas, que vocês possam espalhar por onde vocês passarem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Continue acompanhando a TV Mundo Maior, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Alô, 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 aos amigos do YouTube. Tatiana Benítez, estamos chegando para mais um Mensagens de Luz aqui no YouTube. Tatiana Benítez, o estudo do livro Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Acompanhe conosco semanalmente o estudo de um capítulo. Hoje, capítulo 80, Bendigamos, e a lição diz o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, resfrie a sua língua
contra o mal. Pedro, 1 de Pedro, está no capítulo 3, versículo 10. Não vale condenar. O desmedido talvez chegue hoje de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce